Olá, bem-vindo à nossa quinta aula. Como a primeira aula foi de apresentação da disciplina, a quinta aula de hoje vai tocar naturalmente então no quarto ponto da nossa ementa. Bem-vindos, bons estudos e vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria Newsbaker. Muito bem, a teoria Newsbaker aparentemente ela nos mostra ou se mostra mais elaborada do que, por exemplo, a última teoria que nós vimos, a teoria do espelho, que alguns podem classificar como simplista em relação àquilo que a teoria Newsbaker nos coloca. Se nós fôssemos pensar na complexidade das organizações hoje, nós teríamos que voltar lá no início do século passado, por volta de 1903, quando alguns autores, primeiros autores, tentaram entender mais o que era uma organização. Esses autores, conhecidos na teoria clássica da administração, chamada teoria científica, propunham naquela época que a organização deveria ter pelo seu tamanho, pela sua complexidade, uma organização muito maior do que tinha até então. E dessa maneira eles propuseram a criação de uma centralização, que o poder deveria ser central dentro da organização, uma hierarquia onde você tinha o chefe maior até a base da organização, uma organização piramidal, e que as pessoas deveriam ocupar os cargos conforme a sua especialidade. Então nasceu assim as primeiras visões da organização complexa que temos hoje. Junto com esses autores está, por exemplo, o Ford, que a sua grande contribuição foi a criação da linha de montagem. Então a linha de montagem era você pegar um automóvel e montá-lo em etapas. Então o início da produção se colocava o chassi do carro e assim sucessivamente até chegar no final da produção com o carro montado. E cada etapa separada, cada etapa, uma equipe de trabalho fazia a construção desse carro. Essa linha de montagem ganhou, obviamente, uma notoriedade nas organizações, um rearranjo da organização. Em cima disso também nós tivemos a teoria da burocracia com Max Weber, que juntou esforços com Ford, Fayol e Taylor da escola clássica, dizendo da importância de se colocar cada coisa no seu lugar, de se ter normas para que os colaboradores, os trabalhadores da empresa não ficassem batendo cabeça e soubessem exatamente o que fazer. Muito bem. Por que nós estamos falando da teoria geral da administração aqui na teoria do jornalismo? É porque a teoria Newsbaker parte do princípio que uma organização de comunicação, um jornal, uma televisão, um rádio, ela também é estruturada hoje em dia na forma de uma produção seriada, na forma de uma produção em massa, na forma de uma linha de montagem. Então, a notícia até chegar no consumidor final, no leitor, ela passa por uma etapa, por um processo de produção. Então, a teoria Newsbaker vê as empresas de comunicação assim como uma fábrica, como uma linha de montagem. Não é só um trabalhador, não é só um jornalista que determina como que a notícia vai chegar ao público. Há uma série de etapas, de processos dentro dessa produção
que naturalmente pode influenciar, né, na maneira de como essa notícia é pautada ou por que ela é pautada, né? Então já pode haver uma interferência no primeiro processo, que é o pautar a notícia, depois em se ir atrás da notícia, aí nós temos uma variância de fontes, de fontes oficiais, de fontes não oficiais, de pessoas que são ativas na notícia, que são passivas na notícia, ou seja, que têm interesse ou não naquela notícia e podem dar subsídio para que a notícia chegue no final de uma determinada maneira ou de outra maneira. E a gente não pode esquecer, obviamente, que essa escola Newsmaker, ela também é muito baseada naquilo que a escola de Frankfurt colocava em termos de indústria cultural, né? É semelhante o pensamento entre uma coisa e outra, e obviamente se é uma indústria existe um capital por trás, e se existe um capital pode existir o interesse, né? Tanto da seleção da notícia quanto a forma com que essa notícia chegue ao público geral. Então a gente pode perceber que a teoria Newsmaker ela é muito mais complexa, né? A gente poderia dizer, então, a teoria do espelho mais simplista e a teoria do Newsmaker mais complexa na maneira de nos explicar como a notícia chega até o final. Bom, nós estamos aqui na teoria do jornalismo, que é uma teoria que faz parte das ciências sociais aplicadas. Nas ciências sociais aplicadas, o que a gente percebe é que, diferentemente da física, da química, de outras ciências, não há uma teoria que faz uma ruptura geral, né? Então, na química ou na física, vamos dar o exemplo da teoria da relatividade do Einstein, que quando ela surgiu, ela derruba outras teorias. Aqui nas ciências sociais aplicadas existe mais uma justaposição entre uma teoria e outra. O que a gente não percebe, ou não consegue perceber, é uma ruptura entre uma teoria e outra. Na verdade, existe uma justaposição. A Newsmaker ela é muito mais complexa, né? Ela nos mostra outros lados, outros olhares dessa construção de notícia que a teoria do espelho não mostra, mas também não derruba a teoria do espelho, porque de fato, né, a notícia ou a pauta ela tem que ser da realidade, ela tem que estar lá na realidade, como fala a teoria do espelho. A contraposição é a visão de que do início até o final, nesse processo quase que industrial, né, que existe, passando por vários cargos, vários departamentos, várias pessoas, que depende da fonte, que depende de uma série de outros fatores, a notícia pode chegar não como realmente ela é, né? Então, nós vamos aí colocar esse debate e espero que vocês consigam se aprofundar e perceber a importância de cada uma dessas teorias que nós estamos colocando aqui para vocês. Boa sorte, vamos lá, fé e força!